Tem uma condição que afeta milhões de pessoas no Brasil, e 8 em cada 10 que têm não sabem. Elas roncam, acham que é normal. Dormem toda noite sem saber o que acontece enquanto dormem. A pergunta não é se você já ouviu falar de apneia. A pergunta é, e se você for um deles? A apneia obstrutiva do sono, ou SAOS, Síndrome da apneia obstrutiva do sono, é o colapso repetido da via aérea superior durante o sono. Não uma vez por noite, dezenas de vezes, às vezes centenas. E cada colapso priva o seu cérebro de oxigênio por 10, 20, até 30 segundos. O ronco é apenas o som. O problema é o que acontece por baixo. O sufocamento repetido, que ao longo de meses e anos, aumenta o risco de hipertensão, acidente vascular cerebral e demência, enquanto você dorme achando que está descansando. Nesse vídeo, você vai entender o mecanismo por trás da apneia, os sinais que a maioria ignora e o que a ciência recomenda para quem suspeita que pode ter a condição. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. O dado mais citado na literatura vem do Wisconsin Sleep Cohort Study, um estudo de longa data publicado no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. A estimativa chegou a 80 a 90% de subdiagnóstico, ou seja, a maioria das pessoas que têm apneia obstrutiva do sono não sabe que tem. Quando os pesquisadores usaram critérios mais amplos de diagnóstico, esse número subiu ainda mais. Por que tão alta? Parte do problema é a normalização. O parceiro que reclama do ronco, o cansaço que a pessoa atribui ao estresse, a dificuldade de concentração que parece ser coisa da idade. Nenhum desses sinais, isolado, leva alguém ao médico com a pergunta certa. A apneia também não dói. Não acorda de forma que a pessoa lembre. Não deixa marca visível no dia seguinte. Só uma fadiga que se instala devagar e que a maioria trata com café. E o preço de ignorar é cumulativo. Estudos mostram que pessoas com apneia grave não tratada têm risco de hipertensão arterial até 3 vezes maior do que a população sem a condição. O coração trabalha mais toda noite como resposta à queda de oxigênio. Repetida por anos, essa resposta vascular deixa de ser temporária. O risco de acidente vascular cerebral, o AVC, também é significativamente maior. Especialmente durante o sono, quando a maioria dos eventos ocorre. O mecanismo combina quedas repetidas de saturação de oxigênio, arritmias induzidas pelo estresse autonômico e ativação inflamatória crônica. Há também associação documentada com diabetes tipo 2. A privação crônica do sono profundo compromete a sensibilidade à insulina e a regulação do cortisol, 2 eixos críticos do metabolismo da glicose. E quanto ao risco de demência? Aqui a evidência é mais recente. Estudos indicam que a fragmentação do sono causada pela apneia prejudica o sistema linfático, o mecanismo de limpeza cerebral que só funciona com eficiência durante o sono profundo. Noites fragmentadas por microdespertares repetidos encurtam esse tempo de limpeza. Em longo prazo, esse acúmulo tem sido associado à progressão do Alzheimer. Se esse mecanismo fez sentido para você, salva esse vídeo. Você vai querer voltar nele. E se conhece alguém que ronca toda noite, manda para essa pessoa. Para entender por que a apneia produz esse dano, você precisa entender o que acontece na sua garganta enquanto você dorme. Em estado de vigília, os músculos da via aérea superior, a faringe, o palato mole, o músculo genioglosso que controla a língua, estão ativos. Eles mantêm a passagem de ar aberta, mesmo quando a posição horizontal e a gravidade trabalham contra isso. Quando você dorme, esses músculos relaxam. Na maioria das pessoas, relaxam o suficiente para estreitar a via aérea, daí o ronco. Em pessoas com apneia obstrutiva, relaxam além do ponto seguro. A via aérea colapsa. Fatores anatômicos aumentam a vulnerabilidade. Pescoço com circunferência maior, acima de 42 centímetros em homens e 38 em mulheres, aumenta a pressão externa sobre a via aérea. Excesso de gordura na região da faringe estreita o espaço disponível para a passagem de ar. Mandíbula mais recuada ou língua de maior volume também contribuem. Por isso, a apneia é mais frequente em homens, em pessoas com obesidade e em quem tem histórico familiar da condição.
Quando a via aérea colapsa, o ar para de entrar. A saturação de oxigênio no sangue começa a cair, de 96, 94, 90% ou menos, dependendo da duração e gravidade do evento. O gás carbônico acumula. O cérebro detecta o desequilíbrio. O que acontece então não é acordar, é um microdespertar. O cérebro emite um sinal de alerta que ativa o sistema nervoso simpático, o sistema de emergência do corpo, e isso produz uma tensão muscular reflexa suficiente para reabrir a via aérea. A pessoa faz um engasgo, respira fundo e volta a dormir. Não guarda memória do que aconteceu. O parceiro, sim. Esse ciclo se repete. A classificação técnica usa o IAH, o Índice de Apneia e Hipopneia. IAH, o número médio de eventos por hora de sono. Apneia leve, entre 5 e 15 eventos por hora. Apneia moderada, entre 15 e 30. Apneia grave, acima de 30. Casos severos chegam a mais de 100 eventos em uma única noite, uma interrupção a cada 30 segundos ou menos. Cada evento é uma queda de oxigênio. Cada microdespertar é uma ativação do sistema simpático, com liberação de cortisol e adrenalina. Repetido dezenas de vezes por noite, durante meses ou anos, esse processo tem consequências sistêmicas. O coração trabalha mais, a pressão sobe, os vasos endurecem progressivamente. Os estágios mais profundos do sono, o sono de ondas lentas e o sono REM, são interrompidos antes de se completar, e a pessoa acorda achando que dormiu, sem entender por que ainda está cansada. Você sabia que mulheres com apneia são subdiagnosticadas em relação aos homens, mesmo tendo prevalência próxima? O motivo? Os critérios clínicos foram estabelecidos em estudos com maioria masculina. Em mulheres, a apneia se apresenta mais como insônia e fadiga crônica do que como ronco alto, e os médicos ainda calibram o diagnóstico para o padrão masculino. Os sinais da apneia raramente são percebidos por quem tem a condição. Quem percebe, na maioria das vezes, é quem dorme ao lado. O sinal mais característico é o ronco alto e irregular. Não o ronco suave e constante, mas o ronco que para abruptamente, recomeça com um engasgo e varia de volume ao longo da noite. A interrupção corresponde ao evento apneico. O engasgo é a via aérea se reabrindo. Mas nem toda apneia produz ronco audível. E nem todo ronco é apneia. Os sinais que a literatura aponta como mais confiáveis para a suspeita clínica: sonolência diurna excessiva, não o cansaço depois de uma noite ruim, mas a tendência crônica de adormecer em situações de baixa estimulação, salas de espera, reuniões, viagens como passageiro. A escala de sonolência de Epworth quantifica isso com 8 situações cotidianas, pontuadas de 0 a 3 cada. Pontuação acima de 10 é clinicamente relevante. Sensação de sono não reparador. Acordar após 7 ou 8 horas sem a sensação de descanso. A pessoa dormiu, mas o sono não restaurou. Dor de cabeça matinal, especialmente nas primeiras horas após acordar. O mecanismo é a vasodilatação cerebral causada pela queda de oxigênio e o acúmulo de gás carbônico durante a noite. Boca seca ao acordar. Sinal de respiração bucal noturna, que ocorre quando a via aérea superior está cronicamente obstruída. Noctúria. Acordar para urinar mais de uma vez por noite. Os microdespertares suprimem temporariamente o hormônio antidiurético, aumentando a produção de urina enquanto a pessoa dorme. Dificuldade de concentração e irritabilidade durante o dia, consequências da privação crônica do sono profundo. O preditor mais forte de apneia moderada a grave, segundo a literatura, é a combinação de ronco alto relatado por outra pessoa com sonolência diurna excessiva. Essa dupla tem alto valor preditivo positivo. Questionários de triagem, como o Stop Bang, são usados clinicamente para identificar quem deve ser encaminhado para a avaliação. Pontuação igual ou acima de 3 indica alto risco e justifica a investigação. O diagnóstico é confirmado pela polissonografia, o exame padrão ouro. Ele monitora durante uma noite de sono o fluxo de ar, os movimentos respiratórios, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca e os estágios do sono. Pode ser realizado em laboratório ou, em casos selecionados, com dispositivos portáteis domiciliares.
O resultado entrega o IAH, que classifica a gravidade e orienta o tratamento. Se esse vídeo abriu alguma pergunta sobre o seu sono, se inscreve no canal. A gente tem um vídeo sobre sono REM e outro sobre o sistema linfático, que fecham direto com o que você acabou de aprender. Os dois ficam na playlist Sono e Sonhos. Nenhum aplicativo de celular substitui a polissonografia. Oxímetros domésticos medem a saturação, mas não identificam o padrão temporal dos eventos, nem distinguem apneia de hipopneia. Questionários de triagem identificam quem deve buscar avaliação, não fecham diagnóstico. O tratamento é médico, definido com base na gravidade e nas características individuais. Em apneia leve, mudanças comportamentais podem ser suficientes. Perda de peso, evitar álcool antes de dormir, dormir de lado. Em casos moderados a graves, o CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, é o tratamento mais estudado e eficaz. Aparelhos intraorais que avançam a mandíbula são uma alternativa em casos selecionados. Cirurgia é considerada quando a causa anatômica específica e corrigível. Não existe protocolo genérico que sirva para todos. A presença de obesidade, de hipertensão, de outras condições respiratórias, tudo isso entra na equação clínica. Se você reconheceu os sinais descritos nesse vídeo em você ou em alguém próximo, o caminho é claro. Buscar avaliação com médico especialista em medicina do sono ou otorrinolaringologista. A polissonografia é o próximo passo, não um produto, não um aparelho comprado sem diagnóstico. 80 a 90% dos casos não estão sem diagnóstico por falta de tratamento disponível. Estão porque ninguém foi buscar a pergunta certa. O que você viu nesse vídeo é um mecanismo, e mecanismos têm consequências que se ramificam. Se você quer entender o que acontece com o seu sono REM quando a apneia fragmenta os ciclos de sono, temos um vídeo específico sobre isso. É a fase onde os sonhos acontecem, onde o cérebro consolida a memória e onde a apneia interfere diretamente. E se a parte do sistema linfático chamou atenção, o sistema que limpa o cérebro durante o sono e que a apneia sabota noite após noite, esse mecanismo está explicado com detalhe em outro vídeo da playlist Sono e Sonhos. Os dois ficam aqui no canal.